E o olhar do São Paulo abre caminhos e o Palmeiras passa. Segundo informação, mais um jogador que estava no radar do São Paulo foi parar no radar do Palmeiras. E isso daí rachou a internet. E aqui fica a pergunta: será inveja, perseguição ou falta de competência dos olheiros do vizinho de muro? Então bora falar sobre isso e também sobre uma situação polêmica que rolou envolvendo um medalhão do São Paulo, e a mesma situação rolou também no Palmeiras envolvendo o Abel Ferreira. E essa daí quebrou tudo. São paulinos e palmeirenses estão pé da vida com essa história. E no final do vídeo eu vou responder a essa pergunta aqui. Renato, eu não te vi na super live dos influenciadores do São Paulo. Por que tu não participou? Tem muita, mas muita gente me fazendo essa pergunta aí. Reitero que eu vou entrar nesse assunto apenas no final do vídeo, mas posso te adiantar que, segundo um dos organizadores, pediram a minha cabeça para ele. Pois é, meu amigo, eu fui expulso de um grupo relacionado a um projeto de live chamado Frente Democrática, que fizeram para protestar contra essa ditadura, digamos assim, que virou o São Paulo Futebol Clube. E alguém ali, ou algumas pessoas que não vão com a minha cara, pediram para o organizador me cortar. Que democracia, né? Mas me aguarde que no final você vai ficar sabendo de alguns detalhes aí, ok? Pois bem, depois da pressão da torcida e atendendo também a pedidos do Hernan Crespo, o São Paulo já deu seus primeiros passos para uma temporada mais digna do que foi a temporada passada. Digna dentro de campo, né? Futebolisticamente falando, mas nas cabeças do clube, muita coisa precisa melhorar. E provavelmente você já deve estar cansado de saber, mas aqui vai uma pincelada nas atualizações. São Paulo fechou com o goleiro Carlos Coronel, que é brasileiro, com cidadania paraguaia e joga também pela seleção paraguaia. Tem o meia Danielzinho, ex-Mirassol. Fechou em definitivo a contratação do Tapia e do Enzo Dias, envolveu aí o Galopo nas negociações, e fechou um pré-contrato com o lateral direito Lucas Ramon, que foi um dos destaques do Mirassol em 2025. Ponto e vírgula. O restante ou são especulações ou são jogadores que ainda estão naquele impasse. Vem ou não vem? E esse impasse é gerado pela insegurança que os jogadores e os seus empresários têm. Poxa vida, será que eu vou para o São Paulo e o São Paulo vai cumprir com as obrigações? Porque ultimamente vem sendo difícil, né? São Paulo hoje está sendo gerido por amadores. Fora os escândalos nos bastidores, o Ministério Público entrou no meio e São Paulo está sendo investigado pela polícia, meu amigo. Não está fácil. E esses são os motivos aí de tanta frustração do São Paulo no mercado da bola. Parece que ninguém quer vir jogar no São Paulo mais. Quer um exemplo recente? Essas trocas aí que o São Paulo propôs com o Botafogo. E o Botafogo até liberou os jogadores no primeiro momento para conversar com o São Paulo. E os caras não quiseram nem 2 dedos de prosa. O São Paulo tentou 4 jogadores do Botafogo: o Tuco Correia, o Vitinho, o Marlon Freitas e o Savarino. E não conseguiu nenhum. Nem o Tuco Correia, que é o jogador mais criticado pela torcida do Botafogo, nem ele quis vir. O Vitinho é uma das peças fundamentais aí no esquema do treinador, vai ser utilizado. O Marlon Freitas foi parar no Palmeiras e o Savarino virou aí peça de leilão. Todo mundo quer o Savarino, rapaz. E a última atualização sobre esse jogador foi chocante, hein? Segundo o canal do TF, o Fluminense avança nas negociações com o Savarino, mas o Palmeiras tenta atravessar as conversas. Só uma observação. Assim que o Palmeiras contratou o Marlon Freitas, depois de saber que o São Paulo estava de olho nele, eu avisei em um vídeo. Agora só falta ir atrás do Savarino. E não é que foi, rapaz. E se eu não me engano, ele não quis vir para o São Paulo porque ele falou que a família dele estava muito bem adaptada no Rio de Janeiro. Então, se ele for para o Fluminense, eu até entendo. Mas ir para o Palmeiras depois dessa, aí é sacanagem. E o Palmeiras também tá de brincadeira, hein? É só o São Paulo olhar para o produto, o Palmeiras coloca no carrinho. Isso é quando não pega direto do carrinho do São Paulo e põe no deles, né? E eu ouvi muita gente dizer nas redes sociais que o Palmeiras tem inveja do São Paulo, e esse é o motivo de tanta perseguição no mercado da bola. Só que, sinceramente, sem clubismo, essa fase que o São Paulo está passando não desperta inveja em ninguém, quem dirá no Palmeiras. Já a parte da mídia clubista verde dirá que o Palmeiras vem atropelando os rivais no mercado da bola para mostrar poder. Só que tem um detalhe. Se for para mostrar poder na janela de transferências, por que não arranca jogadores do Flamengo? Mas eu sei o porquê o Palmeiras não faz isso. É simples. Está endividado até o pescoço. Meteu o all-in em 2 temporadas consecutivas, não ganhou nada
e agora está aí tendo que puxar o freio de mão. E há quem diga que a dívida do Palmeiras está na casa dos 830 milhões de reais. Mas a mídia verde não vai entrar nesse assunto porque eles adoram fazer aquela vista grossa nos tropeços do Palmeiras, dando aquela mudada nas narrativas. Quer outro exemplo? O Abel Ferreira não se reapresentou no mesmo dia que o plantel, como ele fez também no ano passado. E eu vi muitos palmeirenses e influenciadores da mídia alternativa reclamar do Abel Ferreira. Eles não gostaram disso. Mas para o núcleo passapanista da mídia, tá tudo bem, porque o Abel Ferreira tem crédito. Mas é provável que alguns desses passapanistas reclamem do Arboleda, que também não se reapresentou com o plantel de São Paulo. E não é a primeira vez que ele faz isso. E aí eu concordo, eu acho que é a indisciplina do Arboleda. Mas ao contrário do Abel Ferreira, quem é que vai cobrar o Arboleda? Fala pra mim. Bacana, se o Arboleda jogasse em um clube gerido por uma diretoria séria e responsável, além da cobrança, ele tomaria uma multa. Mas no São Paulo isso não vai acontecer. E honestamente, eu acredito que o tempo do Arboleda no São Paulo acabou. O ciclo já se fechou. Porque o que ele está fazendo não é só um desrespeito com a instituição, é um desrespeito com a torcida também. E quando acaba o respeito, acaba tudo. Ele sabe como as coisas estão funcionando nesse São Paulo do Júlio Casares aí. Então, se ele não está satisfeito, mete o pé. É melhor do que ficar aí fazendo manha, fazendo pirraça. Isso aí é chato, cara. Isso aí atrapalha. Pensa comigo, chega os novos contratados. A garotada da base sobe para jogar no profissional e vê uma atitude como essa, isso aí contamina todo mundo, cara. Eis aí o rival Corinthians, que está endividado até o pescoço, quase 3 bilhões de reais em dívidas. Só que os jogadores, o ano passado, se fecharam. Estavam todos em uma só frequência. Ganharam o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Tá, eu sei que os jogadores do São Paulo não têm culpa, o treinador tampouco, e a culpa toda tá lá na diretoria. Só que a partir do momento que o cara está no São Paulo, ele tem que se dedicar. E quanto à diretoria, o tempo deles está acabando, né? Com tudo isso que está rolando, a torcida acordou, a mídia toda em peso caindo para cima deles. Então uma hora vai mudar, não tem como ficar do jeito que está. E sobre as cobranças em cima dessa diretoria amadora do São Paulo, rolou a super live da Frente Democrática de Comunicação Tricolor. E na live tinha vários influenciadores do São Paulo, não todos, mas bastante deles, pessoal da mídia alternativa, tinha até os caras da mídia tradicional, Gabriel Sá, Alexander Vieira e o Arnaldo Tironi. E muita gente veio me perguntar qual foi o motivo pelas quais eu não participei dessa super live com eles. Teve até um cara que falou que eu não participei porque eu sou a favor da gestão do Júlio Casares. Vai vendo um negócio desse. E quando eu li essa mensagem, eu tomei a decisão de falar a verdade, porque vai que isso se espalha. O pessoal vai pensar besteira de mim. E veja bem, eu estava num grupo de WhatsApp da Frente Democrática de Comunicação Tricolor junto com mais 50 pessoas. Estava eu lá sábado à noite conversando com alguns colegas aí de YouTube, quando de repente, sem mais nem menos, eu fui excluído do grupo. Aí prontamente eu fui até o moderador que me expulsou de lá e perguntei qual foi o motivo. E ele passou para mim que os cabeças do projeto mandaram a ordem para ele me tirar do grupo. E eu fui em um dos cabeças e questionei qual foi a causa, o motivo, a razão e as circunstâncias de ter me tirado de lá, porque eu não tinha feito nada de errado. E conversa vai, conversa vem, ele soltou que recebeu alguns pedidos de alguns integrantes do grupo para me remover. E para fechar a conversa, ele falou: "Você fique à vontade para fazer seu julgamento. Abraços e sucesso." E estou até agora sem saber qual é o motivo do cartão vermelho que eu tomei. E também estou sem saber quem foram os caras que pediram a minha cabeça. E é estranho você fazer parte de um grupo chamado Frente Democrática de Comunicação Tricolor, democrática que provém de democracia, né? E você ser expulso dali sem mais nem menos, sem nenhuma explicação, sem saber quem foi que pediu para te tirarem de lá. Mas o que eu tenho certeza é que eu sou um cidadão honesto, trabalhador, pai de 3 filhos, sou casado há 20 anos, nunca fiz mal para ninguém, nunca puxei o tapete de ninguém. Muito pelo contrário, hein? Eu ajudo as pessoas e já ajudei muitos influencers do São Paulo aqui na plataforma, sem pedir nada em troca. Só que eu tenho uma mania, não sei se é bom, não sei se é ruim, vou desabafar com você aqui. Eu sou um cara muito sincero, mas extremamente transparente. Eu não tenho filtro. Se eu tiver que falar alguma coisa para alguém, eu vou e falo ali na cara, sem problema nenhum. É assim que homens de verdade resolvem os seus problemas. E até as mulheres também. E diga-se de passagem, tem mulher por aí que é muito mais firme do que muitos homens. Desses que ficam mandando recado. Mas infelizmente, do lado de cá, para você conseguir alguns acessos, você tem que botar uma máscara e ser quem você não é.
Na maioria dos casos, eu não estou generalizando, ok? E é uma parada que eu não quero fazer. Se não for para ser eu prefiro não estar. E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, principalmente para os colegas que eu tenho do lado de cá, e são muitos, tá? Eu falo para eles que a eles eu devo respeito, transparência, honestidade, não a alma. E se esses valores não forem o suficiente, só lamento. E outra coisa que eu falo, tudo o que mais importa aqui nessa plataforma e tantas outras que tem por aí é o público. Sem eles, não teria motivo da gente estar aqui. E entregue a eles o seu melhor. E é uma coisa que eu faço. Então esse foi o motivo pelas quais eu não participei da Super Live. Me excluíram do grupo da democracia, né? Mas parabéns a todos que participaram, foi uma live de 12 horas, foi uma excelente live, não vi tudo, porque foi humanamente impossível, tá? Mas parabéns a cada um que participou e também para aqueles ocultos que mandaram me expulsar do projeto. Eu juro que eu até procurei o Júlio Casares ali, porque o Júlio Casares tem mania de fazer isso, né?